7h03, 7h03. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5 e TV Cantareira, canais 8 e 2 da NET TV. Hoje, quinta-feira, 27 de junho de 2013. Participe 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. E atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. O Globo do Rio de Janeiro destaca: sob pressão, o Senado torna a corrupção crime hediondo. Folha de São Paulo: Supremo manda prender deputado e Senado endurece pena de corrupto. O Estado de São Paulo: Congresso reage, Senado define corrupção como crime hediondo. Estamos com delay, produção, por favor. 0 hora, corrupção passa a ser crime hediondo. Brasil Econômico, Educação e Saúde já teriam royalties de 9 campos. A Folha Metropolitana, o jornal diário em Guarulhos, circula destacando: maníaco de Guarulhos volta a ser julgado hoje por estupro. Não, tá no ar o eco, caralho. Corta. 7 horas e 5 minutos, 7 e 5. Bom dia novamente, perdão, problemas técnicos aqui na nossa mesa de operação. Hoje, quinta-feira, 27 de junho de 2013. Participe 2451-2121, 2459-2727. Ainda hoje aqui o vereador americano do PHS. Vamos falar, produção. Corta o microfone 3, por favor. Vamos falar sobre a questão dos táxis urbanos, tá certo? Há muita expectativa sobre novas licenças para táxis urbanos. Bom dia, Roberto Samuel. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Os táxis são necessários porque a região central está cada vez pior. Ontem, por exemplo, eu também estava descarregando alguns móveis, só isso, né? E acabou bastante através da região central. Continuamos. 6 minutos, 7 e 6, agora sim, restabelecido o som, nossas desculpas, problemas técnicos na nossa mesa de áudio. Hoje, quinta-feira, 27 de junho de 2013, participe, 2451-2121, 2459-2727. Hoje é dia de sessão da Câmara, né, Roberto? A partir das 14 horas, Pedro. E hoje, além da sessão normal, teremos também sessões extraordinárias. A intenção é limpar toda a pauta, já que o mês de julho, né, é o mês de recesso. Então temos vários pontos, inclusive aquele projeto, tem um veto total do projeto de lei que aumentaria os gabinetes, né? O número de assessores. Né? Exatamente. Bom dia, Carlos. Bom dia, Pedro. Tá tudo de volta. Era o botãozinho lá. Agora é só aquele botãozinho e já resolve o problema. Olha, na verdade, a questão dos cargos, o momento político não é dos melhores para derrubar esse veto, né? Duvido que os vereadores agora tenham coragem de derrubar o veto do prefeito Almeida. Vejam só que momento delicado. Os vereadores, repito, aliás, muita gente ficou surpresa ontem, não querem nem pegar viaturas novas. As viaturas já estão disponíveis, são carros alugados. Isso é que nem quando você faz um fusquinha diferente, você fica com vergonha de andar, né? Não, mas a questão é outra, né, Arnone? Os carros foram alugados, quer dizer, parados ou andando, o custo é o mesmo. Não, o custo vai ter. Agora, o momento político é outro, né? Então, muita... O carro do presidente é o mesmo
Não sei te dizer se é diferente. Não acho não há nem Foco, necessidade. devia ser focos maior, né? A poltrona costuma ser diferente. Tá, lógico. Posição do volante. Aliás, essas movimentações fizeram coisas incríveis. Ontem, por exemplo, durante o jogo do Brasil, houve sessão no Senado e também no Congresso. Durante o jogo. Inclusive eu estava assistindo, sou curioso para ver o que eles falam, Mas vou falar para você, tá um jogo de empurra, bicho, um desespero que tá divertido, você vê. É bem, na verdade, bem observado, porque principalmente petistas e tucanos, né, PT e PSDB, ficam um empurrando para o outro, quando na verdade a revolta é geral, é contra o PT, contra o PSDB, PMDB, contra todos os partidos políticos. É isso que os políticos não entenderam ainda, né? Que não é uma crise de oposição e governo Nem partidária. partidária, Não, é uma crise social, meu amigo. Totalmente diferente. Então eu acho bom vocês perceberem. Agora, vou dizer para você, perceberam o que fizeram ontem em Belo Horizonte, é um negócio assustador, né? Assustador mesmo. Né? E a polícia parece que estava, segundo o Marcelo Rezende, tudo no estádio, cuidando do estádio. Tinha 4 mil homens, né? E as ruas, demorou a polícia para chegar. Puseram fogo, queimaram loja, queimaram moto, roubaram capacete, roubaram roda. Causa estranheza, porque até o exército estava presente. Mas estava todo mundo... Porque você viu que o problema da mobilidade, a gente já dizia isso aqui desde o começo, quando falávamos, eles fizeram um feriado. Absurdo. Para facilitar o povo ir e voltar. Sabe o que devia fazer? Facilitou os manifestantes. Sabe o que devia fazer em São Paulo e Guarulhos, para tomar para o aeroporto, não tem problema? Dá feriado em Guarulhos e em São Paulo. Esse feriado é um tiro no pé, porque facilitou a vida dos manifestantes. Também. Tem mais gente nas ruas. Mas os bandidos que agiram nos assaltos lá, que aqui não é verdadeiro, né? Vandalismo. Parece que tomou um caminhão de galinha e está todo mundo apavorado, né? Aquilo ali, tanto faz se fosse feriado ou não, né? Vagabundo não trabalha, ladrão não trabalha. Agora, ficou evidente, a ação da PM foi exemplar, ainda o comandante pedia para a população se afastar dos baderneiros, que estavam mascarados, né? Ontem ainda não cheguei a ver detalhe assim, Pedro, mas ontem passou uma imagem fantástica, em Minas também, em Belo Horizonte. O pessoal começou um quebra-quebra, afastou, os manifestantes se afastaram, formaram um clarão na frente, mostraram só os baderneiros, só os bandidos. E a polícia atirou naquele meio que abriram assim, limpou. Às vezes eu fico em dúvida se são bandidos mesmo, porque percebo, eles vão com os rostos mascarados, vão com coquetel molotov. Eu não sei se são agitadores profissionais, não sei nem de que espectro, viu? Eu não sei se são da outra esquerda, da outra direita. Você viu aqui em São Paulo, aquele que era o filho do papai, que estudava na faculdade? Mas o que eu percebi ontem lá em Belo Horizonte, posso estar enganado, mas não era uma ação visando lucro, roubo. Era uma ação de baderna mesmo, visava o terror. Criar um pânico. Exatamente, isso que é bom observar isso. E aproveitar o momento que estava o policiamento tudo voltado lá, né? A polícia, de certa maneira, está num momento muito delicado também, né, hoje, Arnaldo? Porque qualquer reação, veja o que aconteceu no Rio de Janeiro, fala, a polícia foi violenta, é difícil. Eu imagino hoje a situação de um policial, hein? É complicado, ele só pode agir na extrema certeza. E hoje em dia, como é que você diferencia o manifestante do bandido do vândalo? Tudo mesclado, né? Se infiltraram de uma tal maneira que... O primeiro passo que eu acho que deveriam determinar, você não pode protestar com o rosto coberto. O manifestante não esconde a sua cara. Não. Até porque hoje em dia nós temos câmeras de segurança. Né? Eles sabem que está sendo filmado, né? Exatamente. Então estão usando máscara. O cara aparece com a malha usando, né, malaclava. É algo estranho, muito estranho. Né? Polícias militares de vários estados já admitem que bandidos já estão se apropriando ou aproveitando desses movimentos para fazer pequenos assaltos. De tudo. Assalto não, rapam tudo, brincadeira. Olha, observe, nós temos bandidos mesmo, que visam lucro. Nós temos agitadores. Eu diria dos dois lados, viu? Da outra esquerda e da outra direita. Nós temos manifestantes, às vezes, que se empolgam. Sim, verdade. Manifestantes se empolgam. O cara se acha o maior revolucionário do mundo. Era que nem quando tinha os fiscais do Sarney, né? Fechar o supermercado. Apareciam uns loucos lá e baixavam a porta do mercado, sou fiscal do Sarney, né? Aliás, e o Sarney continua lá, hein? Estava vendo ele no Senado.
Rapaz. Mas ele é imortal, ele é imortal. Ele da é, academia, da academia. Ele, imortal, ele, o ACM, O Collor. o Collor, Nossa, ele já foi. o GCM, tudo. Nossa, ele já É foi. brincadeira. Eu A nunca vi. CM não, a CM morreu. Então, mas continua, deve continuar zanzando a alma penada ainda pelo Senado. Eu acho que ele é da Academia de Letras, por causa Ele de é. um livro, 1 ou 2 livros só. O mais famoso, Já Marimbondos fui, de ele escreveu Fogo. aquele livro, já fui senador. Né? É A Marimbondos de CM, se Fogo. estivesse vivo, Como é que chama? Marimbondos de Fogo. esse é o Sarney. Sarney. Então. Sim. Agora a CM Não fosse... era marimbundos, não? Marimbundos. Moribundos? Não, Marimbondo. Marimbundos. O ACM já estaria ao lado dos manifestantes, liderando a manifestação. Ah, com certeza. Mó Ele tá lá, mó adesista que eu já vi na minha vida. tá lá com Ulisses hoje. Bom intervalo, produção, depois desse início tumultuado. Desvaneios. 2 minutos voltaremos. Radar de Notícias 102,5 Imprensa FM. Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996. 2475-6996. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. Casa Portuguesa Restaurante. Há 10 anos servindo o legítimo bacalhau Gados Morrua, com várias maneiras de preparo. Uma boa casa portuguesa acolhedora, onde todos são tratados como da família. O local é de fácil acesso, na Rua Marcelino Petito, 31, região do Picanço. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 11 às 17 horas. Ou até o último cliente. Telefone 2452-3344. Invista na sua tranquilidade e da sua família. Invista em seguro. Fale com a Guaru Corretora de Seguros. Seguros patrimonial, residencial e de automóvel. Fones 2087-3283 ou 98419-4151. Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção e do Mobiliário de Guarulhos. Rua Santo Antônio, número 17. Horário de atendimento, de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 19 horas. E sexta-feira, das 8h30 às 18 horas. Ligue para o sindicato 2409-5854 ou 2468-8152. O Sindicato dos Químicos de Guarulhos é uma entidade comprometida pela defesa intransigente dos seus representados. Auxílio creche, licença para o trabalhador na adoção de crianças, participação nos lucros e adicional noturno de 40%. Para mais informações, acesse o nosso site www.sindiquimicos.org.br ou pelo telefone 2409-7800. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Assistência médica, odontológica e escola profissionalizante. Colônia de férias e clube de campo. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Rua Harry Simonsen 202, Centro de Guarulhos. Fone 2463-5300. A primeira FM do Brasil. Coisa que nós estamos passando. 7 horas e 16. Vai. 7h16, participe, 2451-2121, 2459-2727. Eu me pergunto, Roberto Samuel, hoje a sessão deverá ser produtiva na Câmara de Guarulhos, né? O prefeito Almeida mandou uma série de projetos, por que na última hora, né? Agora é o momento, né? Então, hoje a Câmara vai ter um dia produtivo, tomara, né? Tomara que não haja manifestações também. A manifestação em Guarulhos está marcada para amanhã. Isso que eu ia perguntar, está Na confirmado? Está confirmado aí na Praça Getúlio Vargas, A partir das 16 horas. 16 horas. Alguns dizem 17, é 16? 16 horas começa o movimento do grupo
Que, na verdade, Pedro, esse grupo é bem antigo. Ele já fez várias manifestações na cidade, só que antigamente não tinha toda essa adesão que tem hoje, né? Eles acreditam que amanhã deva ser bem... Eu me pergunto se a praça comporta o número de pessoas. Olha, se vier a mesma quantidade que teve na última, por exemplo, não comporta. Não comporta, exatamente. Para você ter uma ideia, estava marcado para as 17 horas a movimentação na Praça Teresa Cristina, ali na Praça da Matriz. E às 3h30, Arnone, estava completamente lotado. Né? Parte da Capitão Gabriel, parte da... Mas vai parar de novo hoje? Dutra, Ayrton Senna, tudo? Não, amanhã não se sabe o trajeto. Não foi definido, pelo menos não foi divulgado. Com relação à segunda-feira não falaram mais nada, né, Du? Não. Da greve geral? Não, eu vi o Paulinho da Força, deputado federal, né, convocando para dia 11 de julho. Nossa. Greve nacional, a Força Sindical já fala no dia 11. Agora cada um anuncia uma data também. Eles tinham saído de uma reunião com a presidente Dilma, né? Pois é, mas se fala... Parece que não saíram muito contentes, não, né? Agora já desistiram da Constituinte, estão decidindo agora se haverá o plebiscito, como será o plebiscito. Já se fala, a dúvida que surge agora... 5 itens para a gente votar? Não, e a questão é outra, se será um plebiscito ou um referendo. Qual é a diferença? Vamos lá. Plebiscito é a população decide diretamente mais no sim ou não, né? Como foi o parlamentarismo, o presidencialismo, a monarquia. A monarquia também estava lá só de enfeite. Aí tivemos o desarmamento. Agora, um referendo é o seguinte, vamos supor, a Câmara aprova a maioridade penal. Exato. Vamos supor. A Câmara aprova. Aí, essa aprovação pela Câmara teria que ser referendada ou não pela população. Ou aprovada ou não. Então, referendada. Então, primeiro passa pelo Congresso. Aconteceu lá nos Estados Unidos, depois vem o Supremo lá e cancelou tudo que eles decidiram. Pois é, você sabe que eu estava vendo, estou assistindo a entrevista do Fernando Henrique Cardoso, ele diz isso, né? E ele lembrou muito bem. Você se lembra daquela cláusula de barreiras? De 5%, o partido que não Os partidos que atingia. não atingissem. Pois é. Aí veio, foram para o judiciário. Ganharam. Então, muitas questões, Não, o judiciário faz parte dessa crise. O presidente do TSE dizia, para que gastar um dinheiro extra num plebiscito? Se nós vamos ter eleição ano que vem, poderia encaixar alguma coisa, mas também não adianta dar para o povo decidir um monte de itens desse misturado. Complicado. Sabe? Não vai acalmar as ruas, não vai deixar o povo contente. É interessante o seguinte, essa falta de sintonia hoje entre os parlamentares, né, e a população. Porque, bem, voltando à questão, o próprio Gabeiro, Fernando Henrique dizendo, hoje qual é o deputado, Arnone? Eu me lembrei de igual, todo deputado que é eleito representa uma prefeitura, ou representa um sindicato, ou representa uma igreja, um time de futebol. Um grupo de fazendeiros. Pode ser. Sim, tem um monte. Né? Os ruralistas. A bancada ruralista é então, grande. é uma política corporativa. O cara chega lá, vou defender os criadores de gado. Vou tem um defender Os do dono de bingo, o dono de posto de gasolina. Cada um pega um segmento, transporte, menos o povo. O transporte hoje, transporte. nós temos vários parlamentares que são eleitos pelo setor de transportes. Mas para defender. Então, aí é que falta o quê? Essa sintonia, né? Laboratórios farmacêuticos. Aí. Então está faltando essa sintonia. A síntese da revolta, volto a dizer, é a qualidade de serviço público. O povo acordou. Querem padrão FIFA. Tudo FIFA. Você sabe que se lembrou uma coisa interessante, essa cláusula de barreira, por exemplo, não teria deixado essa quantidade de partidos que não nasceram hoje. Então, isso que estão dizendo para reduzir o número de partidos, essa cláusula de barreira já fazia isso com grande eficiência. Pois é, mas aí foram ao Supremo e o Judiciário tem a participação também, percebam isso. O Judiciário eliminou, né? Ia ser uma depuração na política, então todos têm uma parcela de culpa. Cada um tocou o barco do jeito que deu. Cada um enfiou o remo na água e balançou sem saber para que lado ia o barco. Cada um queria que o barco fosse pro seu lado. Agora está fazendo assim, rodando. O que acontece? O candidato vem, pega os votos e depois vou defender o meu grupo. Não vou defender. Mas só faltou deputado para o grupo do povo, né? Aliás, a deputada Janete Pietá, depois de um longo e tenebroso inverno desaparecida, né? Hoje ela publica no jornal, na Folha Metropolitana aqui, este é um momento para dizer o porquê de um mandato de deputada federal. Por isso minha luta continua. E aí conta uma história, carochinha aqui, grande, meia página. Me lembrou um Tiririca, viu, mano?
Eu tenho a Não impressão gostei de ser deputado, vou embora. Olha, eu vou todos falar, vão ler, hein? eu vou lembrar bem aqui, gente. Eu estava pensando, quando eu ouvi aquela entrevista, todos os deputados de Guarulhos foram eleitos com apoio da máquina, da prefeitura. Estava me lembrando de Neftales, em 1900, porque foi prefeito e depois foi eleito. Né? Aí veio, quem não se lembra, hein, os mais antigos? Gerson Marcondes e Jorge Tadeu, 2 postos. Eram 2 postos, foram eleitos pelo então prefeito De Carlos. Aí elegeu foi a prefeitura. Aí nós viemos, vamos lembrando, gente. O Pascoal depois continuou com a O Pascoal continuou com a veio- iluminação pública. O Pascoal elegeu, bem Elegendo lembrado. poste. Não, elegeu a Roseli, Era um Jorge poste, Tadeu. politicamente era um poste. Então, Roseli e Jorge Tadeu. Aí depois veio o Pascoal, foi eleito, o quê? Por causa da administração dele. Jorge Tadeu de novo. Nunca mais vi esse posto Então, lá. nós tivemos quem mais? O NEF lançou Humberto Ramalho e Dalila Figueiredo. Foi. A Dalila chegou a assumir como suplente. Enfim, nossos deputados. E hoje é diferente? Não, muda nada. Não dá nada. Então lá os representantes é a prefeitura. Então quem é o maior eleitor de Guarulhos? É a prefeitura de Guarulhos. É a gente que quer pôr o filho, o E filho não- que quer pôr a gente. Aí agora E não vamos longe não, hein? Vamos pegar os vereadores, os 34. Muitos que estão aí chegaram porque tinham uma retaguarda no Poder Executivo. Muitos. Ou então com igrejas, Sim. ou com o sindicato. É a mesma coisa de Brasília, só que em nível É, municipal. eu costumo dizer que Brasília Agora, é uma ontem Guarulhos eu gigante. lembrei do Pedro, porque eu estava assistindo a É? sessão do Senado e tinha não era o presidente, era um senador que assumiu a presidência lá, e ele tentava explicar quais os itens que ia votar na sessão. Ele falou 5 vezes os itens, com a dificuldade do caramba, porque a moça tinha que mostrar para ele onde é que estava escrito. Passava 2 segundos pela ordem, senhor presidente. Eu queria saber qual os itens, então, que nós vamos votar hoje. Chegou uma hora que ele falou, não aguento mais. Já falei 5 vezes, falei, Pedro Natário tinha razão, isso é uma Câmara Municipal gigante. É mesmo. O negócio subia, passa por cima da cadeira, não vou... Pelo amor de Deus, vocês fiquem quietos, parecia primário. Fique quieto só um minutinho, deixa eu falar que não vamos votar. O maior exemplo disso é o voto de liderança. Por que existe o voto Exato. de liderança? Tem que Senão não dá, não vai. O número de deputados e senadores... Olha aí o Uma texto. boa notícia ontem ainda de Brasília, só concluir aqui. O diretor de curso de Direito da Universidade de Guarulhos, da UNG, o desembargador Paulo Dias Moura Ribeiro, teve seu nome aprovado para o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Ele foi sabatinado ontem pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado e a decisão foi unânime. Ribeiro aguardará a aprovação do plenário da Casa para ser nomeado ao cargo pela Presidência da República. Ele ocupará a vaga do ministro Massami Uieda, que irá se aposentar. Tá bom, o representante de Guarulhos. Vamos a um rápido intervalo, produção. 2 minutos e voltaremos. 102,5 Imprensa. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. Tax é com a Guarucop. Guarucop Rádio Tax. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Tax especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Na Comercial Radar, você encontra a maior variedade da região em piscinas, boias, infláveis, mesas e cadeiras de praia, guarda-sóis e toda a linha de produtos para piscinas. Ligue 2408-4044 ou faça uma visita. Avenida Monteiro Lobato, 905, Macedo, Guarulhos. Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos do Brasil. Dedicado à qualidade de vida e segurança dos trabalhadores, lutando pela formação e qualificação profissional. Sedes em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Guarulhos. Conheça o nosso trabalho.
Acesse www.cntq.org.br. No Roda Center você encontra os melhores serviços de mecânica em geral. Autoelétrico, injeção eletrônica, alinhamento e balanceamento. Roda Center, Avenida Monteiro Lobato, 859. Avenida Papa Pio 12, 69. E agora também na Monteiro Lobato, 5280, em Cumbica. Roda Center, o primeiro centro automotivo de Guarulhos com tradição, honestidade e inovação. Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996. 2475-6996. A Secretaria da Saúde de Guarulhos mantém um telefone exclusivo para atender as reclamações, críticas e sugestões da população da cidade. É o 0800 7722 986. Ligue para a Ouvidoria da Saúde em Guarulhos. 0800 7722 986. A primeira FM do Brasil. Rádio Imprensa. 7 horas e 28 minutos, 7h28, já conosco o vereador americano. Participe, 2451-2121, 2459-2727. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto, a todos que estão assistindo e nos ouvindo. Só uma parte, eu estou esperando os repórteres, viu, produção? O Gutenberg, o Rodrigo, eles têm informações, tá ok? Vereador, continua a questão, a falta de táxis urbanos em Guarulhos. Quando eu falo urbano, não é só na região central, não, né? A periferia também clama pelo serviço, né? E continua aquele impasse se as novas licenças serão por licitação, como deseja o secretário Atílio, ou como defende o senhor, por um processo seletivo pelos que já atuam no sistema, é isso? Pedro, primeiro eu gostaria só de fazer uma ressalva. Eu faço questão de bater nessa tecla. Eu sou, além de presidente da Guarucop, ser vereador aqui, eu também sou presidente da Abracom Táxi, a Associação Brasileira das Associações e Cooperativas de Táxi. Pedro, às vezes quando a gente tem essa questão da falta de táxi, realmente a gente precisa um pouco mais de táxi na cidade. Mas o táxi, muitas vezes, Pedro, não é como a população imagina ser. Não é um transporte coletivo, um serviço público que você tem subsídio, que o taxista que está lá, Pedro, ele depende de demanda, e ele vai aonde tem demanda. Então eu vejo, inclusive você às vezes comenta conosco, americano, fiquei 15, 20 minutos, até 30 minutos esperando um táxi. Pedro, na realidade, o serviço de táxi já foi melhor, né, com relação a essa demanda, mas não é como se imagina, não é em Guarulhos, Pedro. Em São Paulo, em horário de pico, por conta do trânsito, você tem demora de assistência de táxi, em Belo Horizonte você tem, em Nova York, Pedro, que é um país mais desenvolvido que nós, está na frente, tem problema de táxi, eu tenho filmado isso. Minha filha mora nos Estados Unidos, eu vou constantemente para lá. Aliás, isso normalmente nos filmes você vê briga por táxi, né? Então eu quero deixar bem claro. Agora, há um desejo nosso, da categoria, há inclusive uma lei minha ampliando o número de táxis, tanto no aeroporto como na cidade. Esse é um ponto, Pedro, que eu faço questão de defender. Logicamente, respeito a opinião contrária, né? Mas não é assim, olha, estou aqui na Paulo Facini, vai passar um táxi. Não é uma coisa que tem itinerário. Não, o que a população está reclamando, vereador, não só eu, nas redes sociais, é que as pessoas ligam para as centrais de rádio e leva de 45, 60 minutos, já tivemos casos. Então, você falou bem, Pedro, nós já tivemos casos. Sim. Ponto. Casos, não é uma coisa comum. Sim, mas é cada vez mais evidente isso. Concordo com você, Pedro. E eu acho legal a gente fazer esse debate com a sociedade. Já tivemos casos, não aqui em Guarulhos, em São Paulo, em Belo Horizonte, Curitiba, Nova York, Paris e Londres. Isso é fato. Por quê? É um sistema de transporte individual, onde não tem subsídio nenhum para ter uma demanda para determinadas ocasiões. Como você também tem problema, Pedro, de num domingo você ter fila. Você vai aqui em alguns restaurantes da cidade, você tem fila para entrar. Como no Dia dos Namorados, você tem problema nas floriculturas. Então são demandas pontuais, Pedro, e que realmente a gente tem que melhorar, mas não será do jeito que eu vejo as pessoas imaginando essa questão. Com relação, Pedro, propriamente esse tema que vem se discutindo, que você nos coloca que o Atílio, ele deseja licitação. Sim. Eu quero deixar bem claro que o Atílio,
de forma clara, de forma objetiva, ele nunca me falou isso. De forma clara e objetiva, olha, nós queremos licitação. Porque a partir do momento que ele falar dessa forma... Para mim, eu já disse. Olha, para você, eu sou representante da categoria, tenho o presidente do sindicato, nunca ouviu isso de forma clara e objetiva. Porque a partir do momento que ele falar de forma clara e objetiva, nós queremos assim, nós iremos posicionar de uma forma a proteger a categoria. E quando eu falo, eu vejo às vezes, Pedro, até comentando outro dia com um rapaz, pô, mas quer dizer que isso é uma reserva de mercado? Não. Isso, as vagas que nós estamos propondo, é direcionada, né, serão disputadas na nossa reivindicação entre os taxistas, motoristas prepostos da cidade, que está lá trabalhando 5, 10, 15, 20, nós temos casos de motorista preposto trabalhando há 20 anos. E aí eu vejo outro dia, uma pessoa ligada à política, Pedro, esses movimentos, né, que se diz que são defensores da população, algumas pessoas que vivem na Câmara Municipal, com uma certa razão, mas aí tentando, olha, vereador, se você não me der uma placa, desse jeito, se você não, é do tempo antigo, Pedro, se você não me der uma placa, né, nós vamos fazer um movimento de licitação. Eu falei, não passe vontade, essa discussão eu quero fazer com a categoria. Nós temos mais de 2.000 motoristas prepostos na cidade, comparando o aeroporto e taxistas da rua. E nós temos o quê? Que fazer a questão justa. A justiça é como foi feito em vários lugares para o motorista preposto. Primeiro, ele está mais qualificado tecnicamente, Pedro. Vereador, só para pedir uma parte, peraí. O repórter Gutenberg, é isso, produção? Fala, Gutenberg, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, colegas do estúdio, bom dia especial aos ouvintes e telespectadores do Radar de Notícias. Pedro, informações sobre o plantão do primeiro DP, primeiro distrito policial na região central da cidade. Foram 4 furtos de veículos essa madrugada no centro de Guarulhos, sendo 2 ali no Bom Clima e 2 no centro de Guarulhos mesmo. E também 3 menores de idade foram apreendidos, eles estavam pichando comércios ali na rua Maria Oliveira Arruda, que fica próximo à Igreja do Rosário ali no centro. São essas as informações, segundo a Polícia Militar, nenhum homicídio na cidade, no segundo DP, região de Vila Galvão, também nenhuma ocorrência de maior gravidade, Pedro. São essas as informações. E com relação ao assalto ontem, na Tiradentes, com a Paulo Facini, ontem não consegui entrar em contato com o secretário João Darcy, mas passando pelo local a gente observa que há 2 câmeras ali que devem fazer o monitoramento da região, Pedro. Tá ok, Gutenberg. Quais são os destaques, então, aí do primeiro DP? São 4 furtos de veículos na região central, enfim, 2 no Bom Clima e 2 no centro de Guarulhos mesmo, e atenção de 3 menores que estavam pichando comércio aí na região do centro de Guarulhos também. Tá ok, obrigado, Gutenberg. Voltamos aqui no estúdio. Me chama a atenção o cruzamento mais famoso de Guarulhos, né? Tiradentes com Paulo Facini. Alguns assaltos estão ocorrendo a motoristas, a pedestres. Já que a GCM, a PM, até hoje, né, não se indignaram a colocar um posto lá, permanente, nós não temos câmeras de segurança, essas câmeras não estão funcionando, não dão resultado. Eu gostaria de uma resposta do secretário João Darcy de Segurança. Voltamos aqui no estúdio com o vereador americano, falando sobre táxis urbanos. Roberto Samuel, sua pergunta. Eu queria saber quantos táxis tem aqui na cidade de Guarulhos e se o vereador americano considera esse número suficiente. E baseado em quê? Na realidade, nós temos hoje 1.300 táxis e mais cerca de 1.000 e poucos motoristas prepostos, né, ativos, né, e mais alguns ainda que são meio que rotativos, depende Esse número o senhor inclui o aeroporto ou não? Inclui o aeroporto. Não, eu gostaria de saber da área urbana. São 730 no aeroporto, menos 1.300, nós estamos hoje com cerca de 500 ou 600 táxis, por aí. Agora, a proposta nossa, nós temos que colocar mais 80 táxis na cidade, né, por conta de que foram para o aeroporto. Sim. Por conta de uma lei minha, nós temos que colocar mais 38 táxis também, somando 118, e ainda temos para colocar mais 53 táxis no aeroporto. E isso é hoje. Por que tudo isso não aconteceu ainda? Pedro, eu vou ser muito honesto, Pedro. Na realidade, a gente vem, a questão do transporte, você sabe, teve aquele problema lá com a questão de alternativos, toda essa questão de micreiros. Eu acho que a gente realmente já tem que fazer essa reposição, mas ainda a falta se bater o martelo com relação a quem vai disputar essas vagas.
Eu defendo o tempo todo que seja pelos taxistas justos, que estão lá há muitos anos trabalhando na cidade, contribuindo para a cidade, né? Então eu coloco isso. Eu acho, Pedro, que após o recesso deve-se, embora não está mais na questão do legislativo, mas eu acho que julho, lá no segundo semestre, deve estar se pautando essa questão, Pedro. É o número suficiente, o senhor considera? Número... Não, hoje eu considero. Não, hoje eu acho que está faltando. Hoje eu acho que cabe aí, tranquilamente, tem que repor os 80 táxis, né, que foram para o aeroporto, e mais 38. Eu só acho que está havendo uma demora exagerada para se definir essa situação. Isso, você tem razão, Pedro. As coisas, infelizmente, não são do jeito que a gente quer, né? A gente acaba não fazendo quando a gente quer, sim quando a gente pode. Eu tenho cobrado isso, o prefeito Almeida tem manifestado essa preocupação. É bom deixar bem claro, viu, Pedro, que eu tenho certeza que o prefeito Almeida irá valorizar os taxistas da cidade, os trabalhadores que há muito tempo estão aí, né? Eu tenho certeza disso. É bom deixar bem claro também, Pedro, às vezes eu vejo algumas pessoas aí pautando a questão de licitação, né? Pautando o que eu falo, se comentando aí, né? É bom deixar bem claro que hoje o tema táxi começa a se falar na cidade porque, graças a Deus, nós nos organizamos e fizemos a categoria melhorar e conseguimos ser mais acessível à população. Então, eu acho que hoje... Desculpa. Vou só pedir outra parte, eu estou com outro repórter, o Rodrigo Souza, é isso? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Pedro, o vereador americano, Roberto Samuel, principalmente aos nossos ouvintes e telespectadores. Pedro, estou aqui no cruzamento do Anel Viário com a Avenida Emílio Ribas para falar aí sobre mais um capítulo da novela que transformou aqui a mudança da Feira Livre, que acontece às quintas-feiras aqui na região. Conversei com alguns feirantes, o que aconteceu, Pedro? Nesse início de semana, houve uma reunião com o secretário de Desenvolvimento Urbano, o Benê, com representantes do trânsito e com alguns polícias aqui da região. Chegaram a um acordo que a feira ela vai continuar no Anel Viário por cerca de mais 1 ou 2 semanas. Por quê? Está sendo feito um estudo pela SDO sobre a ida dessa feira para a rua Padre João Álvares, que é uma rua paralela aqui ao Anel Viário e também paralela a Faustino Ramalho, para onde a feira foi mudada de uma vez, só que os feirantes não quiseram e acabaram retornando aqui para o local, Pedro. Mas eu conversei com os caras aqui, a gente... muita reclamação ainda com relação à falta de diálogo da prefeitura. Por exemplo, muitos aqui me falaram que houve uma comissão aqui para conversar com a prefeitura. Só que muitos não foram informados do que aconteceu. Hoje, as pessoas ainda não sabem, na realidade, o que vai acontecer com a feira. Os que ficaram sabendo foram por fontes extraoficiais, Pedro. Rodrigo, vamos então recapitular. Os feirantes se rebelaram semana passada e conseguiram uma vitória, voltaram para o Anel Viário, é isso? No Anel Viário, e segundo me informaram extraoficialmente, devem ficar aqui por mais 2 ou 3 semanas, até ser realizado um estudo de impacto, principalmente viário, na rua Padre João Álvares, para onde provavelmente será transferida a feira. Rua Faustino Ramalho foi descartada? Exatamente. Me informaram aqui que hoje, alguns feirantes tinham se dirigido a Faustino Ramalho para montarem suas barracas lá, mas tinha alguns representantes da prefeitura indicando a vinda aqui para o Anel Viário, que já tinha sido acordado no início de semana. Olha, esse assunto está ficando tragicômico. Ninguém discutiu isso antes, não? É exatamente o que nós estávamos conversando aqui. Até alguns feirantes, um feirante até bem consciente falou, Pedro, por exemplo, se eles mesmos sabiam que lá na Faustino Ramalho, por exemplo, não daria certo, por que não conversaram antes com a prefeitura e tentaram chegar a um acordo antes? Boa pergunta. Você tem uma boa resposta, não? Sinceramente não, Pedro. Ô, Rodrigo, uma missão impossível para você. Localize o presidente do sindicato dos feirantes, tá bom? Ok. Tá ok? Que o Benê é mais impossível ainda, né? Obrigado, Rodrigo. Bom, a feira está no Anel Viário. Quem quiser comer um pastel na quinta-feira tem que descobrir onde está a feira, hein? Exato. Parece aquela ilha do Los, aquela ilha do Los que vamos sempre fazer isso tudo agora, né? Agora, depois. 2 semanas agora. Vamos fazer. O que nós o pessoal está estudando muito. Vereador, nós temos 2 perguntas, obviamente, aqui de taxistas, né? Simone do Centro. Ela pergunta como fica a situação dos 10 motoristas que ficaram suplentes desde o ano deixado e até agora não foram chamados. Só para um complemento, americano. Não, na realidade isso daí é o remanejamento. Isso daí o que ocorreu? Foi feita uma disputa, uma seleção para remanejamento de 80 vagas e aí
houve um sorteio lá e 80 se classificaram. Existia os 10 suplentes para se caso alguém não preenchesse os requisitos, inclusive um deles foi ao aeroporto. Um deles, na realidade, dos 10, eu acho que um não quis ir, se não me engano, um taxista da Vila Galvão, ele, mesmo ele ter sido contemplado para o remanejamento para o aeroporto, ele optou por não ir. E aí foi uma pessoa, se eu não me engano, um taxista chamado Renato, foi para o aeroporto. Existe algum tipo de lista, ou pelo menos antigamente havia, americano, a pessoa ia até a prefeitura, se cadastrava e ficava numa lista imensa esperando. Existe ou foi extinta esse tipo de lista? Na realidade, a gente tem que falar muito claro. No passado, mas no passado muito distante, né? Graças a Deus. Existia uma tal lista aí, sempre em período eleitoral, acabava dando, e todo mundo sabe o que foi o passado, como se conseguia uma placa de táxi, e graças a Deus, gente, é bom deixar bem claro para o taxista que não está ouvindo, graças a Deus isso acabou na cidade. Graças a Deus, hoje tem um sindicato forte, tem um vereador que defende a categoria, e acabou. E aliás, Pedro, eu vou querer deixar muito bem claro, quando se falava em licitação, né, um dos motivos que eu não queria a licitação, né, e não quero, e nós vamos exigir que isso não aconteça, é para não acontecer o que aconteceu com o Peroeiro aí. Né? A gente sabe que tem licitação, mas a gente sabe que tem um monte lá de gente que está lá no sistema, que nunca teve nada a ver com o sistema, e conseguiram esse alvará aí, né, essa permissão. Nós temos, isso não é segredo para ninguém, nós temos advogados que ganharam a licitação, nós temos esposa de... Faltou lisura, vereador? Eu não sei, o processo estabeleceu dessa forma, Pedro. Qualquer um pode participar. Esse qualquer um é perigoso, né? Esse qualquer um é perigoso, Pedro. Então, eu vou deixar bem claro, gente. Tem coisas que a gente não fala porque não se pode provar. Mas pode desconfiar, né? Mas pode desconfiar, é um direito de qualquer um. Vereadora, a Sueli, do Parque Continental, ela trabalha na Paulo Facini, e ela disse que sempre espera de cerca de 40 minutos a 1 hora por um táxi. E reclama que é mal atendida pelos telefonistas das cooperativas. Eu concordo. Eu acho que falta um profissionalismo. Olha, Pedro, deixa eu te falar. Né? Eu acho que qualquer mau atendimento que houver, a pessoa, principalmente das cooperativas, tem que chegar ao conhecimento imediato. Eu fiz isso. Né? Você fez, e vou te falar uma coisa, nós temos aí, eu vou dar um exemplo da Guarucope, nós temos 1.300 taxistas, né? Então o que acontece? Desses 1.300 taxistas, Pedro, é muito elogiado o nosso serviço, mas demais, Pedro, em comparação ao Brasil, em comparação ao mundo. Mas às vezes tem um taxista ou outro que acaba não correspondendo. Então, para a gente, nós temos uma comissão de ética e disciplina que Pedro, chegar ao nosso conhecimento, ele é julgado lá, e hoje, inclusive, Pedro, tem uma reunião com os taxistas, até nesse sentido, né, de sempre estar se preocupando com um bom atendimento. Agora, tem que chegar ao conhecimento das cooperativas, Pedro. Eu tenho certeza que eu, por exemplo, quando eu não sou bem atendido em algum lugar, a primeira coisa que eu faço é ligo, passo o e-mail e registro. Porque se ficar na subjetividade, Pedro... Eu concordo com o senhor, até com a tecnologia hoje, acho que os táxis, principalmente do aeroporto, poderiam ter tablets a bordo, e no final da corrida, o cidadão passageiro avaliar o serviço. Tá. Na realidade tem, Pedro. Então, mas poderia avaliar no momento, sim, né? Pedro, eu acho que até na questão da Guarucope até tem. Eu não tenho certeza, Pedro, nós implantamos. Agora, inclusive, Pedro, eu vou te falar uma coisa, nesse sentido a gente quer até aprimorar um pouco mais. Nós somos hoje, seguramente, a gente ganha prêmios nacionais e internacionais da Guarucope, Pedro. Então eu faço questão de defender, lógico, a gente sempre pode melhorar, mas passando toda essa situação, Pedro, a gente pretende até vir com novos mecanismos, novas modalidades. Eu sinto hoje que a demanda é pelos táxis urbanos, na região central, na periferia, os táxis da cidade. Você tem razão. Pedro, com relação ao táxi da periferia também, eu quero até deixar claro uma coisa. Às vezes a prefeitura fala, olha, vereador, nós precisamos colocar um ponto de táxi, eu vou dar um exemplo, no Presidente Dutra. Né? Ou lá no Jardim São João, ou lá... Pedro, o taxista vai onde tem demanda. Nós temos que tomar cuidado de você criar... Eu sei de vários pontos da cidade que o taxista ficou lá. Não, ele ficou lá, Pedro. Então
taxista tem que ganhar dinheiro, como qualquer trabalhador. O ponto já era, né? Isso. Já foi. Então, o que acontece? Então, hoje é a chamada... O que a prefeitura tem que criar são pontos de apoio, né? E a pessoa chamar a cooperativa. Hoje agora, chama o taxista vai onde tem passageiro. Já temos aplicativo em Guarulhos para os celulares? Tem. São Paulo hoje tem tudo quanto é lugar. O que tem que funcionar é a rádio chamada, mas eu sinto falta de profissionalismo nas cooperativas urbanas também. Vereador, obrigado pela participação. O senhor já está pronto, vai na sessão hoje, né? Vou na sessão, com certeza. Aliás, espero, né? Tem tudo... Está certo para a gente ir, estarei lá. Salvo acontecer alguma coisa. Não, a sua intenção é de comparecer na sessão. Obrigado. Sempre foi, Pedro. Tá, okay. 2 minutos, produção. Radar de Notícias 102,5 Imprensa FM. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. O Sindicato da Alimentação de Guarulhos e Região oferece diversos serviços aos seus associados. Colônia de férias, dentista, quadra de esportes, salão de beleza. Acesse o site Saiba Mais, www.sindalig.org.br. A sede do sindicato fica na rua Arminda de Lima, 304, Vila Progresso. Fone 2408-9847. Táxi é com a Guarucop. Guarucop Rádio Táxi. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Táxi especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Estúdio de Beleza by Jorge. O endereço certo para homens e mulheres cuidarem da boa aparência. Avenida Paulo Facini, 1817. By Jorge. Telefone 2461-2255. Estúdio de Beleza by Jorge. A ProGuaru percorre Guarulhos limpando nossas ruas e trazendo mais qualidade de vida. Uma rua limpa significa mais saúde para toda a família. Para que esse trabalho renda ainda mais, necessitamos de um grande aliado. Você. Não jogue lixo nem entulho nas ruas. Num dia de chuva, tudo vai parar na boca de lobo e a enchente vai entrar na nossa casa. Vamos cuidar de Guarulhos como ela merece. Guarulhos é a nossa casa. Ligue para a ProGuaru 2475-9000. ProGuaru, a serviço da Prefeitura, trabalhando pela cidade. O Sindicargas de Guarulhos oferece diversos serviços gratuitos para toda a sua categoria e aos seus dependentes. Atendimento médico em neurologia, ortopedia, endocrinologia, ginecologia e outros. Parcerias com dentistas e clínica de olhos. Orientação jurídica e serviço de cabeleireiro. Convênios com escolas de idiomas, faculdades e autoescola. O Sindicargas de Guarulhos é presidido por Irapuã Siqueira e está localizado na Avenida José Lourenço Neves, 346, Jardim Bom Clima. Telefone 2441-4974. Na Comercial Radar, você encontra a maior variedade da região em piscinas, boias, infláveis, mesas e cadeiras de praia, guarda-sóis e toda a linha de produtos para piscinas. Ligue 2408-4044 ou faça uma visita. Avenida Monteiro Lobato, 905, Macedo, Guarulhos. Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996. 2475-6996. A primeira FM do Brasil. 7 horas e 51 minutos, 7h51. Radar de Notícias, já conosco no estúdio, Inajara Nogueira, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, Arnone, bom dia, ouvintes e telespectadores. Vamos pavorar. Vamos. Pedro, o Joãozinho do SAI, ele mora ali no Parque São João, ele diz que está indignado com o aumento das taxas do IPTU. Agora? Ainda, né? Ele ainda está, ele está inconformado, na verdade. Que é uma rima boa, o Joãozinho que mora no Jardim São João, né? Isso.
providência nenhuma. Pois é. O Fernando do Parque Continental, ele tem uma dúvida. Ele quer saber se há alguma informação a respeito da passeata de amanhã. Se eles vão fechar a Dutra ou eles vão ficar somente no centro de Guarulhos. Não há informação. Roteiro indeterminado. A informação que nós temos, dizem que amanhã é o movimento da esquerda, que é ligado ao MPL, o Movimento Passe Livre, a concentração da Getúlio Vargas. Eu, particularmente, acho que o tempo vai prejudicar um pouquinho, né? Uma previsão de chuva. O mesmo Passe Livre já declarou que não convoca mais, né? Não, disso já retrocedeu. Né? Já coisou. Né? Então, o trajeto amanhã é indefinido, não se sabe. Agora, minha opinião, não vai caber todo mundo na Getúlio Vargas. Consequentemente, se travar Tiradentes, por exemplo, ali do lado da Getúlio Vargas, já parou a cidade. Já parou. Então, e dali para Dutra, e dali para L. Smith, né? Porque ele relata que ele saiu às 16 horas ali do Bom Sucesso, para chegar no Parque Continental 1, ele só conseguiu chegar às 21 horas. Olha, eu vou reafirmar o que eu digo aqui há 20 anos, gente, desde o radar, quando eu estrei no Radar de Notícias, hein? 23 anos. Faz tempo, hein? 23 anos. Faz tempo que você está comigo, hein, Pedro? Agosto de 90, tempo demais. Estamos juntos, né? Olha, eu acho que ninguém tem o direito de bloquear uma rodovia. Se você bloquear, vamos pensar bem. A turma fala, Paulista. Até a Paulista prejudica muita gente, mas você tem como evitar a Paulista. Agora, uma rodovia... Não é legal fechar. Não, estou falando, não é legal. Agora, uma rodovia, meu amigo, é um bloqueio total. Então, eu sou contra... Muita gente me critica, mas eu continuo mantendo a minha opinião. Critica até a mãe do cidadão não está precisando de um socorro médico. Aí ele diz, poxa vida, eu não consegui chegar. Hein? E eu espero que o bom senso prevaleça amanhã, porque é uma preocupação, porque a Praça Getúlio Vargas é em frente da Câmara Municipal, né? Fala aí, Najara. O Ernesto, do Parque Continental 2, informa que neste sábado, ali no campo Cícero Miranda, ao lado do Lago dos Patos, haverá um jogo do Sub-15 contra o Corinthians, às 9 horas da manhã, e às 10h45, o Sub-17 contra o AD Guarulhos. Ok, AD Guarulhos. 2 jogos, então, programados ali no Exatamente. na Vila Galvão, começa às 9 no sábado. Podiam fazer a concentração no estádio do Flamengo, né? Ali eu queria ver. Ali não atrapalhava o trânsito, não atrapalhava ninguém. Pois é. E fazia uma manifestação. Uma boa manifestação. E lá cabe o quê? 15 mil pessoas? 20 mil pessoas? A federação disse que não, mas cabe. Vamos lá, o que mais, Najara? O José, da Vila Tijuco, ele relata ali no cruzamento da Paulo Facchini com a Avenida Tiradentes, não deveria haver somente câmeras de monitoração, e porque ali tem os radares que estão multando os veículos, e por falta de mobilidade, porque eles não conseguem fazer o cruzamento ali no tempo certo, porque o radar não está programado, o semáforo não está com o tempo hábil para a passagem dos veículos. Ali é o seguinte, me parece que ele demora muito para quem vai cruzar Paulo Facchini. Tem dia que diminuiu a secundária, mas o que mata ali é o que o Atílio não abre mão. A conversão à direita. Aquele sinalzinho para a direita. Aqui é só Guarulhos que tem aquilo. Uma vez tentaram pôr em Biritiba Mirim, o povo se revoltou, não puseram. Rapaz, tem razão, nunca vi em outro lugar. Não tem, só aqui. Aquilo lá é um modelo assim, feito. O projeto foi feito em Campinas, depois em São José dos Campos deram uma melhorada, aí quando ele veio para Guarulhos ele conseguiu pôr. Eu não sei se é ignorância minha, mas não conheço em outra cidade. Não, o que é absurdo que nem aquele ali, eu nunca vi. Até porque Sevilla já tem outro semáforo. É que nem aquele que eu disse que fica com a bula para fora da rua, quando você vem que vai entrar no Adamastor. Mas estava sobrando o semáforo, aí ele falou, põe que tem que pôr isso aí. Eu lanço aqui um desafio ao secretário João Darcy Segurança. Como é que acontecem assaltos no cruzamento da Paulo Facchini com o Tiradentes? Não há câmeras de segurança? No local mais famoso de Guarulhos? Mas tudo monitorado. Olha, no mínimo, Arnoldo, eu imagino, os comerciantes da região devem ter. Lá temos o McDonald's, temos o Americano, temos o Banco. Não pega lá na rua, mas esse é o problema. Mas ali tem câmera da prefeitura, não tem? Espero que sim. Aliás, de trânsito. Tem. É de segurança ou de trânsito? Sei, mas quando o Atílio inaugurou a central dele lá, de monitoramento nacional, o Big Brother dele. Big Brother. Então,
Quando inaugurou aquilo lá, disse que toda a cidade ia ser monitorada por ele. E Até para acionar a GCM, acionar a funerária, já era tudo por ali. Então, eles estão ligados? Estão ligados. Estão ligados? Os assaltos acontecendo estão ligados? Estão ligados, estão ligados. Eu estou sabendo. Estou sabendo, mas eu estou deixando aí porque eu vou vender o sofá. Fala mais, Inajara. Por hoje é só, Pedro. Por hoje é só? Você apavorou hoje, hein? Hoje você apavorou. É por causa do jogo de ontem que foi uma porcaria. Né? Foi uma O beleza. Brasil não jogou nada, hein? Coisa feia. Você sabe que eu aproveito o jogo desse. Eu saí na rua na hora do jogo. Tá vazio, né? Eu também tentei falar com umas 2, 3 pessoas que eu tenho que falar ontem à tarde. Vazio, mano. Rapaz, você entra nas lojas, você parece um alienígena, né? Ninguém quer te atender. Ninguém quer te atender. Mas hoje tem um grande jogo também, né? Espanha e Itália. Né? Hoje Espanha e Itália. Hoje sai o adversário do Brasil para domingo. A Espanha sem o Balotelli, né? Que foi embora para a Itália porque machucou, né? Eu aposto na Itália. Mas a volta do Pirlo, né? Hoje nós teremos o Pirlo de volta. Vai ser uma perlada. Eu vou torcer para a Itália ganhar da Espanha. Vou torcer pela Se Itália. bem que todos querem a Espanha na final. Porque a Espanha não perde faz 3 anos. Vai perder 27 jogos. Eles querem ganhar da Espanha para mostrar que o Brasil é o Brasil. Né? Agora vou falar para você, hein? Graças a Deus que o ESPN está transmitindo futebol. Me falaram isso ontem. Só assisto pelo 39, porque todos Eu os não sabia, não é da Globo, né? É da Globo. Não, a ESPN não, a Sport TV é da Globo. A Sport TV que está transmitindo. A 3, Sport TV 3, porque aguentar o Luciano trocando nome de campeonato, nome de jogador, o Neto falando que está arrebentando, arrebentou. Aqueles netos também. Ontem, quando o Fred fez o gol, ele chegou a dizer o seguinte, que porque o pai dele está aí, porque a tia veio também, e ele tinha que fazer esse gol, porque o pai dele veio. Vai, que e ontem, via Facebook, aprendi mais uma, Arnoldo. Nós estamos lembrando a Copa de 78 na Argentina, que foi uma grande fraude, né? E aí veio a Olimpíada de 80, e que João do Pulo foi garfado. Garfado, João do Pulo nos saltos triplos dele. Queimaram os 3 saltos dele. Então, não tinha patrocínio correspondente à altura. Voltaremos amanhã às 7. Tenham todos um bom dia. Bom dia, Pavorô. Bom dia. Até lá, se Deus quiser. Até amanhã. Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação.